Bolsonaro foi preso agora, nesse sábado, dia 22, pela manhã, e está preso de forma fechada, né, em regime fechado, na Polícia Federal lá de Brasília, numa sala de Estado-Maior da Polícia Federal de Brasília. Né? O motivo da prisão é a prisão preventiva, ainda não acabou o prazo de recurso. Em tese, o prazo para recursos termina no dia 23, amanhã. Ainda caberia embargo infringente, o Alexandre de Moraes diz que não cabe, porque só teve um voto, não sei o que lá, mas isso é uma questão que pode ser levada a recurso e teria que ser julgado pela turma também, a questão do embargo infringente. Enfim, ainda haveriam alguns dias antes do trânsito em julgado do caso do Bolsonaro. Ninguém tem dúvida do resultado final. O Alexandre de Moraes e o STF decidiram que tem que fazer com o Bolsonaro o mesmo que o Moro fez com o Lula, né? Inclusive, o que estão fazendo aqui é basicamente a mesma coisa. É muito curioso, né? Lembra que, teoricamente, o Bolsonaro, para ser preso por ele ser militar, deveria estar num quartel do Exército, né? O pessoal da esquerda queria ele na Papuda para poder dizer que ele estava numa penitenciária. O que o Alexandre de Moraes fez? Prendeu ele no Estado-Maior da Polícia Federal em Brasília para fazer exatamente a mesma coisa que o Lula. Ou seja, o objetivo deles, como eu falei desde o início, era tentar dizer que, tá vendo, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, vote no PSDB. É isso que é o objetivo final dessa campanha midiática que eles chamam de ação do golpe do Alexandre de Moraes, né? Pois bem, Bolsonaro foi preso e levado para a Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília hoje. A prisão aconteceu hoje cedo lá na casa dele. Lembrando que ele já estava preso preventivamente, mas em prisão domiciliar, devido à questão de saúde dele, né? O Bolsonaro ainda sofre um monte de consequências da facada que ele levou em 2018, da tentativa de assassinato que ele sofreu em 2018. E apesar de várias cirurgias e coisa e tal, ele ainda tem um monte de problemas e estava com vários desses problemas também, continuava com muito soluço e problemas de vômitos e refluxo, enfim, um monte de coisa realmente muito triste, né? A situação de saúde dele estava muito complicada, né? Inclusive, os advogados do Bolsonaro chegaram a protocolar no STF um pedido que, abrindo mão de mais recursos, porque eles sabem que o recurso, no final das contas, o Alexandre de Moraes vai recusar tudo, ele já está definido, né? Esse processo não é um processo jurídico, não adianta nada, e pedindo apenas que ele cumprisse a prisão domiciliar, que ele ficasse em casa por conta da questão de saúde dele, né? E, no entanto, como eu já falei para vocês, o Alexandre de Moraes quer equivaler Lula e Bolsonaro. O objetivo dessa relação, de todo esse processo midiático que está sendo feito, é justamente equivaler Bolsonaro e Lula. Vote no PSDB, tá vendo? Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Quem você já ouviu falar Bolsonaro e Lula é a mesma coisa? Pois é, esse pessoal quer exatamente fazer essa equiparação, né? Então, ele foi preso na manhã desse sábado, dia 22, agora há poucos minutos, e tá cumprindo pena lá na Superintendência da Polícia Federal, né? Aqui, o Flávio Bolsonaro ontem tinha feito essa proclamação aqui, ó: Vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade no Brasil. No sábado, dia 22 de novembro, às 19 horas, no Balão do Jardim Botânico, na altura do Condomínio Solar de Brasília 2, uma vigília, uma reza pela saúde do Bolsonaro, e só isso, nada demais, ninguém ia fazer nada de louco, até porque tem carro de polícia na porta do Bolsonaro o tempo todo. Aí o Alexandre de Moraes disse que ele ia tentar fugir, que poderia ser uma tentativa de fuga ou que causaria desordem pública na região. Sendo que, cara, que lógica tem isso? Vocês lembram quando o Lula foi preso? Que ele ficou 3 dias no sindicato, e lotou de gente, mandou um monte de correligionário dele no sindicato e coisa e tal, ele já com ordem de prisão e coisa e tal, o pessoal, não, beleza, vamos lá, vamos com calma, não vamos criar um caso por conta disso, né? E agora, pois é, no Bolsonaro não deram chance de nada, não pode nada, já vai prender de uma vez, já vai botar na cadeia. É realmente um absurdo isso. E tá aqui, ó, a prisão de Jair Bolsonaro foi provocada por ato de Flávio Bolsonaro. Não, não foi. A prisão do Jair Bolsonaro já estava planejada desde o início dessa história toda. É o planejamento midiático desse pessoal. Eles acham que vão conseguir acabar com o Bolsonaro dessa forma. Eles acham que agora o pessoal vai passar a gostar do PSDB de novo. Eles acham que isso daqui vai resolver alguma coisa, que o povo agora vai ver que Bolsonaro é golpista mesmo, porque ele está na cadeia, não sei o que lá. Sendo que, não, Bolsonaro não deu golpe nenhum. Tá mais do que óbvio que não teve nada, que não tem nem lógica essa acusação que fazem contra eles, né? Mas enfim, a desculpa que eles usaram para prender Bolsonaro foi o ato convocado pelo Flávio Bolsonaro hoje à noite, e ele foi mandado sair da PF, né? E aquilo que eu falei para vocês, eles querem equivaler as coisas. O Bolsonaro deveria, como ele é militar,
ele deveria ir para uma prisão militar, deveria ir para o quartel, né? Existe prisão no quartel, existe prisão militar, e isso seria o correto porque ele é um militar. O Alexandre de Moraes pediu a perda de patente dele, é verdade. Isso pode perder a patente militar, mas ele continua sendo um militar, ele não deixa de ser um militar, ele só não tem a patente mais de capitão. Então, de qualquer forma, a prisão seria prisão militar do mesmo jeito, né? No entanto, o Alexandre de Moraes ele faz muita questão de equivaler as duas coisas. O pessoal da esquerda, o Lula, queria que ele fosse, o Lula e o pessoal da esquerda, o PT, queria que ele fosse preso na Papuda, né, para poder dizer que não, tá vendo, que foi para Papuda, que foi para presídio e não sei o que lá, mas o Alexandre de Moraes fez questão, ele quer muito equivaler as coisas, eles estão querendo criar um fato para dizer que esse processo que foi feito contra o Bolsonaro é um absurdo, mas foi igual a Lava Jato, foi a mesma coisa que a Lava Jato. Não, não foi muito pior, a Lava Jato foi uma coisa muito mais dentro do devido processo legal, teve validação por várias outras instâncias de corte, foram 6 anos de investigação, teve um monte de delações premiadas de um monte de gente, agora fizeram um arremedo de processo que não durou nem um ano, e um monte de coisa sem base nenhuma, uma delação arrancada sob tortura lá do Mauro Cid, que nunca aconteceu delação sob tortura na Lava Jato, ninguém foi delatado e depois solto como foi o Mauro Cid, isso, o PT falava que isso tinha acontecido, mas na prática nunca aconteceu. No entanto, eles querem manter essa equivalência. E aí, para manter a equivalência até o final, eles vão prender o Bolsonaro na sede da Polícia Federal, né? E eu já falei para vocês, eu não acredito que o Bolsonaro vai ficar muito tempo preso. O que eles querem é fazer essa equivalência, porque eles sabem que vai ter uma pressão muito grande para soltar o Bolsonaro, tanto da Câmara, do Senado, da população de forma geral. E tem a pressão externa também, vai ter um monte de coisa. Eles estão aproveitando que o Trump está todo enrolado lá com o negócio da Venezuela e da Rússia e da Ucrânia. Aliás, um absurdo que o Trump está fazendo com a Ucrânia. Eu vou fazer um vídeo sobre isso lá no canal Mundo em Revolução. Eu faço vídeos diários sobre a situação da Ucrânia lá. E o que o Trump está fazendo é simplesmente traição. Não tem outro nome para dar. Isso não vai ficar barato para o Trump, não. Tá? Já tem um monte de senador e deputado lá nos Estados Unidos agora se voltando contra o Trump por conta disso, inclusive republicanos. Um absurdo que o Trump está fazendo com a Ucrânia. Mas, bom, de qualquer forma, é uma posição que ele tem, que ele não pode ajudar muito o Bolsonaro aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes está aproveitando para engrupir esse tipo de situação aqui no Bolsonaro, né? Bom, o que eu digo para vocês só é o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acabar. Esse pesadelo vai acabar em algum momento. Eu só espero que Bolsonaro não morra na prisão, tá? Isso que é o temor de todo mundo. Porque ele está mal de saúde, ele tem problemas de saúde, e eu temo muito pelo futuro do Brasil se acontecer o pior nesse caso, né? O plano deles é fácil, é manter o Bolsonaro um tempo lá, aí depois ou passar para prisão domiciliar, ou então soltar o Bolsonaro, ou então fazer alguma coisa, só para dizer que Bolsonaro é a mesma coisa que Lula. Bolsonaro é igual Lula, é a mesma coisa, não sei o que lá, e pronto, tá vendo e tal. Mas o fato é que não é. A população vai ver. Isso que eles vão perceber depois. Que a população vai ver que não é a mesma coisa, que não vai mudar nada na opinião geral da população sobre Bolsonaro, Lula e Alexandre de Moraes. Eles estão dando um tiro no pé nessa história, né? Aqui, ó, como é que é a sala onde Jair Bolsonaro será preso na Polícia Federal, né? Tá aqui, é uma sala, é um espaço reservado para autoridades com prerrogativa de foro. O lugar, segundo apurou o radar, tem sofá, mesa, cadeira, televisão, além de uma cama e um banheiro privativo. Ou seja, é muito parecido com a sala que o Lula ficou na prisão de Curitiba. Basicamente a mesma coisa, no final das contas, né? A justificativa foi a garantia da ordem, do risco de aglomeração e de fuga do Bolsonaro. Aqui, ó. Mas ontem o Matheus Leitão já estava falando, não, porque Bolsonaro vai ser preso e coisa e tal, já está certo que vai ser preso e coisa e tal. Ou seja, é um absurdo isso, cara. Realmente frustrante. Eu não tenho dúvida que isso vai se resolver. Agora, o meu medo é esse. Eles vão tentar matar o Bolsonaro na prisão. Eu espero que isso não aconteça.